Vamos abrir a palavra em Gênesis capítulo 22. Quem não trouxe Bíblia, encosta aí no discípulo. Gênesis 22, todo mundo aí? Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu se bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? A palavra de Deus por si só já fala muito ao nosso coração, né? Meus amados, se eu perguntasse aqui, cada um de nós nessa noite,
O que é que nos faz prevalecer com Deus? O que é que nos faz derrotar Satanás? O que é que nos faz vencer o mundo? O que é que nos faz triunfar sobre as dificuldades da vida? A resposta é muito simples. Simplesmente o que nos faz vitoriosos em todas essas coisas é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão era um homem idólatra. Deus arranca ele das garras de Satanás, as garras da idolatria, e fez uma promessa para ele: saia da tua terra, vá para uma terra que eu te mostrarei, porque em ti serão benditas todas as nações da terra. Promessa gloriosa, né? Todos nós que estamos sentados aqui nessa noite somos filhos de Abraão pela fé. Por quê? Porque ele é o pai da fé. Abraão foi, em todos esses processos dessa saída, provado por Deus para que pudesse ser colocado no coração dele, no caráter dele, forjado o caráter de Deus, a vida de Deus, a firmeza da fé, a consolidação da sua fé. Por quê? Porque Deus, Ele prova aqueles que Ele ama. Todos nós seremos um dia, ou já fomos, ou seremos de novo, provados para que a nossa fé se mantenha robusta, madura, firme. Porque a nossa fé é muito parecida com os nossos músculos. Se nossa fé não for exercitada, é igual ao nosso músculo. Nosso músculo, se não for exercitado, ele fica frágil, ele fica fraco, flácido. Mas quando nós exercitamos nossos músculos, ele começa a ficar o quê? Forte. Olha para Milton, olha para Paulinho, tudo pocadinho. Vai ganhando potência, vai ganhando firmeza, vai ganhando força. Assim também é a nossa fé, ela precisa ser exercitada. Abraão, quando tinha 75 anos, Deus fez uma promessa para ele: olha, da tua descendência serão benditas todas as famílias ou nações da terra, e elas serão como a areia do mar e as estrelas dos céus. E Deus disse que ele iria ter um filho. Só que, sabe quanto tempo ficou para esse filho vir? 25 anos. Essa promessa ficou no coração de Abraão, no coração de Sara, e todos os dias eles eram provados na fé, para esperar, para confiar. Aí Sara, apressadinha, né? Ah, mas não tem mais jeito, eu não menstruo mais, eu não tenho condição mais. Pega aí a empregada, né? Agar, e faz o filho dela, e nós vamos pegar essa criança e nós vamos tomar conta, e vai ser nosso filho, e bababá. E vocês sabem a bagaceira que foi, né? E o resultado hoje está aí. Os muçulmanos, Ismael, ele é o cabeça da raça muçulmana, e são arqui-inimigos de Israel, por causa dessa manobra que Sara fez aí. Mas, depois de 25 anos, esse menino tão esperado nasce, e ali se tornou o xodó de Abraão. Todas as expectativas, todas as esperanças, todas as promessas que Deus tinha feito, estava ali concretizada, tudo ajustadinho, tudo arrumadinho, e agora só era conduzir esse menino na presença de Deus, porque ali iria se cumprir a promessa total que o Senhor fez a ele. A Bíblia não fala sobre isso, mas eu tenho uma grande impressão que Isaac tomou tanta conta do coração de Abraão, que ele... Eu não estou dizendo que a Bíblia está dizendo isso, né? Mas eu tenho a impressão que Deus ficou um pouco meio
canteado, né? Mas Deus vai, e nesse texto nós encontramos que ele pede Isaque a Abraão. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Vá ao lugar que eu vou te mostrar. Eu quero que você ofereça esse filho a mim em sacrifício. Aí, neste momento, eu também, a Bíblia não dá muito assim margem para a gente ler os textos com emoção, mas a gente precisa usar um pouco a inteligência e a emoção também para a gente ver a escritura e imaginar que aqueles caras não tinham sangue de barata, né? Imagine aí, toda a expectativa que ele tinha, esperou esses anos todos, nasce a criança. Com certeza esse rapaz já estava aí com seus 15, 16 anos. Por quê? Porque quando eles foram subir ao monte, Abraão botou os feixes de lenha nas costas do moleque. Então a criancinha não ia aguentar um fecho de lenha, né? Então era um carinha tipo, quem tem 15 anos aqui, 16, cadê? Se apresenta aí. Tiaguinho, todo pocadinhozinho ali, mais ou menos isso aí. E aí, vamos imaginar essa situação. Como é que deve ter ficado a mente de Abraão? Eu não sei como ficou, mas eu imagino que ele deve ter assim, poxa, que pedido tão forte. Mas tem uma coisa que tinha no coração de Abraão, sabe o que era? Fé. Tinha fé. Abraão tinha tanta confiança em Deus, Abraão tinha tanta fé em Deus, que ele confiava mais no Deus da ordem do que na ordem do Deus. Ele tinha no seu Deus uma credibilidade, a ponto de que ele poderia ter pensado assim, poxa, é um pedido tremendo, mas eu confio no meu Deus, eu sei o que ele deve estar aprontando aí, e ele deve estar aprontando coisa boa. Eu confio nas suas intenções, eu confio na sua direção. E aqui nós vamos perceber nesse texto, a palavra diz que Abraão era considerado amigo de Deus, o pai da fé dos crentes que somos nós. E hoje, não só aqui em Jequié, mas em Jaguaquara, Itabuna, Salvador, Bahia toda, Brasil todo, universo quase todo, estão cheios de filhos de Abraão. Tem uma musiquinha que a gente cantava quando era pequeno, né? Pai Abraão tem um filho, muitos filhos ele tem, eu sou um dele, você também, louvemos ao Senhor. Não é isso? Então, pela fé, nós somos filhos de Abraão também. E aí, meus amados, entre a fé e a razão, Abraão prontamente vai oferecer seu filho em sacrifício a Deus. E eu consigo perceber aqui nesse texto algumas verdades que Deus quer apresentar para nós nessa noite, para que nós possamos ter essa fé madura, essa fé robusta, essa fé firme. E se tivesse um tema para dar para essa mensagem hoje à noite, eu daria um tema que fosse esse aqui: qual é o teu Isaque? Deus pediu a Abraão uma coisa que era um dos maiores amores da vida dele, ou talvez naquele momento ali estivesse sendo o seu maior amor. E aí Deus colocou Abraão à prova. Agora preste atenção, amados, quando Deus nos coloca à prova, é porque Ele quer formar a gente, Ele quer firmar a gente, Ele quer consolidar a nossa fé. E quando Satanás nos tenta, ele nos tenta para nos destruir, para nos afastar de Deus. É uma diferença muito grande quando Satanás tenta e quando Deus nos prova. E entre a razão e a fé, a primeira coisa que eu observo nesse texto, de que Deus quer falar conosco, é de que Ele quer ver naqueles que creem nele
obediência. Deus quer ver naqueles que creem nele obediência. Essa fé de Abraão tem que ser a nossa fé. Tem que ser uma fé que não busca razões, que não busca explicações, que não busca debater com Deus, que não busca questionar a Deus. Eu, quando fui afetado pelo câncer, havia muitas tentações nos meus pensamentos, mas eu nunca permiti que meu coração confrontasse Deus, porque Ele é o oleiro e nós somos o barro. O barro não tem que fazer questionamentos. Eu fico impressionado com a obediência desse homem, porque se fosse Gideão, como aconteceu com Gideão, peraí, Senhor, deixa eu fazer uma prova, porque eu acho que não entendi direito a tua ordem. Se fosse Jonas, Senhor, certo, eu vou para Nínive, mas ele foi para Tarsis. Mas esse homem aqui conhecia Deus, andava com Deus, era amigo de Deus e confiava no caráter de Deus. Se Deus está falando, eu vou obedecer prontamente. Isso é o que Deus quer de nós, obediência pronta. Porque a obediência parcial é a mesma coisa de desobediência total. Se você obedece parcialmente a Deus, você está desobedecendo literalmente a Deus. É uma obediência sem especular. Abraão não ficou especulando. Poxa, Deus, na sua palavra, Ele já proíbe sacrificar pessoas. Ele não ficou especulando isso. Rapaz, Deus falou, eu vou partir para cima. Eu vou obedecer prontamente, porque eu sei que Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele sabe o que está fazendo. Amém? E quando Deus pediu o nosso Isaac, não tenhamos medo de entregar, porque Deus tem provisão para fazer com relação a isso. O nosso problema, amados, não é saber a vontade de Deus. O nosso grande problema é obedecer à vontade de Deus. Tem muitos aqui, maridos, que sabem qual é o seu papel. Tem irmãs aqui que sabem qual é o seu papel. Tem filhos aqui que sabem qual é o seu papel. Mas o nosso grande problema é obedecer a Deus. E o que Isaac pode ser na nossa vida? Isaac pode ser na nossa vida aquilo que nós não queremos abrir mão. Aquilo que não queremos abrir mão é Isaac na nossa vida. E Deus quer pedir esse Isaac para nós aqui nessa noite. Eu não ouvi um amém. E talvez vai ser duro para abrir, né? Mas no meio do medo, no meio das incertezas, no meio da insegurança, Deus quer ver a obediência de todos nós. Ok? No versículo 4, nós encontramos aqui: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Eu fico imaginando, vamos dar uma viajadazinha aqui nessa cena. 3 dias de viagem. A primeira viagem do pai com seu filho. Esses dias, Tiago aqui de Milton Avó deu um presentão para ele, não foi? Viajar lá para o sudoeste, né? Sudeste. Não foi, Tiago? Foi aonde? Rio de Janeiro? Só Rio? Assistiu o Flamengo velho dele, dando 5-0 no time morto lá. Foi emocionante, Tiago? Foi legal? Que presentão, né? Agora imagine se Deus pede Tiago para Milton: vamos ali fazer uma viagemzinha, meu filho, num lugar aí que Deus está falando. Que viagem, né? Primeira viagem do pai com o filho. Ia para Disney, não foi? Estavam indo para Disney, não foi? Imagine você, cada tarde, quando escurecia, Abraão olhava para seu filho, coração sangrando, a alma doendo,
Eu olhava para aquele rapaz: vou matar meu filho. Acordava de manhã, animado de novo, as cargas no jumento, vamos caminhando. Segundo dia, ao cair da tarde, imagino Abraão olhando de novo: só falta um dia. Coração chorando, a alma sangrando. Vou matar meu filho. E aí, chegando no último dia, ele avista o monte de longe. Tinha tudo. Esses 3 dias tinha tudo para aplacar o amor de Deus no coração de Abraão, concretizando o amor do filho maior do que o amor a Deus. Tinha ou não tinha? 3 dias não dava para pensar em desistir? Não dava para avaliar: poxa, eu acho que eu amo meu filho mais do que a Deus. Deus está sendo duro demais, Deus está sendo exigente demais, Deus está sendo muito radical. Mas Abraão foi persistente em obedecer a Deus. Depois desse grande milagre que Deus fez na vida de Abraão, ter um filho com 100 anos, esse menino, 15 anos ou 16 mais ou menos de convivência com ele, devia ser um negócio de doido, de amor, de beijo, de carinho, de afeto, de ligação pai e filho. Devia ser um xodó. Eu não tive essa sorte de ter um xodó filho homem, não. Mas estava entrelaçado, estava apegado, estava um amor surreal. E dentro dessa situação toda, Deus disse assim a Abraão: dá-me o teu filho, o teu único filho. Grande prova que Abraão passou para provar que ele amava a Deus mais do que o seu próprio filho. E Deus estava pedindo a Abraão o melhor da sua vida. E Deus vai pedir da gente menos do que isso? Hein? Por quê? Deus quer o melhor da nossa vida, porque Ele tem que ser o primeiro amor, o maior amor, o soberano amor. No verso 5, nós encontramos aqui: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Nesse processo de obediência a Deus, Abraão não quis ninguém por perto. Fiquem aqui, que agora eu e meu filho. Por quê? E de repente, na caminhada, se aproximando, os caras iam começar a questionar: rapaz, o que é isso aí? Ô Abraão, e agora? Chegou no lugar, o que é que você vai fazer? Imagine Abraão falar assim: não, eu vou ali matar meu filho. O que é que ia acontecer? Não, rapaz, você está maluco? Deus falou isso nada para você, rapaz? Você está doido? E aí, fica aqui, porque Abraão não queria que ninguém atrapalhasse o seu processo de obediência a Deus. A Bíblia não diz, mas eu também tenho uma suspeita de que Sara também não sabia. Porque se Sara soubesse, o primeiro que tinha que morrer era Abraão, né? Que a mulher tem um apego afetivo ao filho muito mais do que o homem. Imagine, Sara ia dar um piti lá e está arriscado Abraão levar logo uma cutelada. E eu tenho essa impressão que Sara não sabia. E nesse processo de obediência, Abraão tinha uma capacidade sobrenatural em Deus de transformar a tragédia em adoração. Eu vou ali com meu filho, nós vamos adorar a Deus e voltaremos. Olha a fé desse homem. Uma fé tão gigantesca que
Se eu tiver de repetir esse texto, eu vou repetir novamente, mas olha o porquê que Abraão disse isso. Vamos para Hebreus 11. Hebreus 11, 17 diz assim, olha que interessante. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Olha que fantástico. O camarada estava possuído de uma fé, de uma confiança no Deus poderoso. Eu vou adorar com meu filho, mas nós vamos voltar, porque mesmo que eu mate, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa para eu voltar com ele. Olha aqui, Hebreus responde. Ele tinha certeza que Deus tinha poder para ressuscitar o filho dele. Sabe quantas pessoas tinham ressuscitado até esse texto aqui? Sabe quantas? Vocês imaginam aí? Nenhuma. Não havia nenhuma ressurreição na Bíblia. Como é que o cara estava com essa fé? Eu me sinto a lava da tanga da muriçoca na fé desse cara. Tinha convicção de que Deus ia intervir com providência. Aleluia! Portanto, meus amados, Deus quer obediência. Deus quer que nós obedeçamos, mesmo que rasgue o nosso coração, mesmo que doa. E muitas vezes a gente escolhe os atalhos. Muitas vezes a gente escolhe os atalhos. E se você escolher os atalhos, a coisa não vai ficar muito boa para a sua vida não, viu? E Deus quer o nosso Isaque, porque haverá momentos que será obediência pela fé e nada mais. Obediência pela fé e nada mais. Não haverá especulação, não haverá reclamação, não haverá murmuração, não haverá chilique. É fé superando a razão. Obedeça e deixe o resto com Deus. E nesse processo todo de dureza, de sofrimento que Abraão estava passando, ele consegue levantar um altar a Deus. Você consegue levantar um altar a Deus quando você está passando por provas? Vocês me conhecem há muito tempo, que eu tinha um negócio que eu falava: ô irmão, se estiver doendo a provação, você fala assim, se doer, fala aleluia, né? Aleluia. Passando pela prova, dando glória a Deus, porque a nossa fé ela tem que ser provada, igual o metal. O metal ele passa por um fogo tão forte que é para tirar as impurezas dele. E se ele não passa por esse processo, vai ficar as impurezas, e Deus vai permitir que nós sejamos provados pelas fornalhas para tirar as impurezas da nossa vida, para tirar as nossas imperfeições, porque Ele quer nos aperfeiçoar. Deus é fiel ou não, amados? Ele é digno de toda a nossa confiança? Abraão foi nessa perspectiva: eu vou, e mesmo que eu mate meu filho, eu sei que eu vou voltar com ele. Nós vamos adorar a Deus e voltaremos. Simplesmente sensacional. A segunda verdade que o texto nos apresenta: entre a fé e a razão, Deus espera de nós submissão. Quando somos confrontados com aquilo que não queremos,
nós estamos sendo testados na submissão. Quantas mulheres aqui que não estão desenvolvendo a atitude interior de se submeter ao seu marido como se fosse a Cristo? Deus quer que você renuncie esse ego seu para que prevaleça a vontade dele na sua vida. Quantos maridos também aqui não estão amando as esposas como Cristo ama a igreja? E precisa também se submeter a Cristo. Ele exige a submissão da esposa a ele, mas ele não está se submetendo a Cristo. Precisa se dobrar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus quer submissão plena. A terceira verdade que esse texto aqui, onde Abraão passa por sua maior experiência de prova de fé, foi a maior. Deixar a terra, a idolatria, deixar os pais foi grande, foi uma mudança radical de vida. Ir para um lugar sem saber o direito e vai obedece a Deus, e vai obedece a Deus. E agora Deus pede algo muito forte, onde a sua fé foi no mais alto grau provada. Aí ele, nessa entrega entre fé e a razão, Deus quer ver em nós a fé sendo colocada em prática. Abraão, ele sabia em quem ele tinha crido, ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia que esse Deus era muito maior do que essa ordem, ele sabia que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E Paulo diz que a pregação da cruz é loucura para os incrédulos, mas para nós é a salvação. Por que um judeu fica, na cabeça dele é duro, é difícil ele se converter a Cristo? Porque ele não aceita que um justo morra no lugar do injusto. E precisa de fé e revelação para entender isso e abraçar essa substituição que Cristo fez em nosso lugar. Amém. Abraão tinha convicção que Deus tinha poder para ressuscitar seu filho. Hebreus provou aqui. Aí eu faço uma pergunta para nós nessa noite. Nós temos convicção que nós vamos ressuscitar com Cristo um dia? Amém. Nós não podemos, nós temos que desenvolver tanto a nossa fé que nós não venhamos temer as perseguições ou a grande tribulação, se a gente estiver aqui, morrer por amor a Cristo. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo diz assim: não tema quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, mas tema aquele que tanto pode matar um como o outro e lançar no inferno. Então quem a gente tem que temer mais? O governo do anticristo ou Cristo? Se matarem a gente e morrermos santos, submissos e obedientes, que pode morrer também sem estar frito. Se morrer rebelde e submisso, Deus não está engolindo nada. Eu estou morrendo por amor a Cristo, não está engolindo nada. Porque Paulo disse assim: mesmo que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada eu serei. Não valei de nada. Tem que provar o amor de Deus é agora, todos os dias. Cada decisão da vida, cada circunstância da vida, cada situação que você tem que fazer a vontade de Deus ou a sua, tem que mostrar que Deus é Deus na sua vida. Amém. Sabe por que precisamos dessa submissão? Porque se nós não tivermos fé,
a prova vai ser para a gente amarga. A prova vai ser para a gente com revolta. Quando um amigo meu de infância soube que eu fiquei doente, ele chorou, que raiva. Tantos homens maus aí, rapaz, na rua, bandido, ladrão, aí um homem desse que segue a Cristo desde pequeno. Se você for dar muito lugar à razão, especulação, pode achar que ele está cheio de razão, né? Mas não importa. Não importa. Nós temos que ter a fé de que Deus está acima de tudo e de todos. Deus está acima das circunstâncias. Deus está acima da razão. Porque quando a gente tem fé, a gente tem a capacidade de enxergar o invisível, ver o invisível. A gente tem a capacidade de crer no inacreditável. Abraão, ele creu no inacreditável. A razão, na época e agora também, está dizendo que Deus está fazendo um pedido louco, né? Aí para o mundo seria louco. Mas Abraão sabia, e repito, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Amém. A quarta coisa que esse texto nos mostra entre a fé e a razão, quando Deus pede o nosso Isaac, Ele quer ver a nossa adoração. Adorar nas lutas, adorar nas perdas não é fácil. Por isso que a palavra diz que o justo, ele não se atemoriza com notícias más, porque o seu coração é confiante no Senhor. Amém. Jó perdeu 10 filhos de uma cacetada só. Passou por provas surreais. Mas sabe por que Jó passou por essas provas? Porque Jó era um cara reto, íntegro, bom, generoso. Ele tinha um probleminha pequeno. Ele achava que Deus era mais ou menos aqui do tamanho dele, ó. Aí Deus foi mostrando a Jó quem ele era, e Jó foi se recolhendo. Jó, tu quer debater comigo? Pega um crocodilo, amansa ele e bota na tua casa para brincar com teus filhos. Aí Jó começou a se assustar. Ixi, peraí. Ô Jó, onde é que tu estavas quando botei limite entre as águas do mar para que não invada a terra? Aí Jó foi recolhendo, ficou pequenininho. Aí ele olha para Deus e diz assim: Senhor, eu me calo, porque eu sei que tu tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque mesmo que os meus olhos não te veem, o meu coração espera em ti. Aí Jó foi para o lugar certo. E a palavra diz que o segundo estado dele foi muito maior do que o primeiro. Deus deu, mas Jó reconheceu que só Deus é Deus. Que Ele está acima das circunstâncias, Ele está acima da lógica, Ele está acima da loucura. Porque Ele é soberano e Ele tem algo para fazer na situação, que é trabalhar em nossa vida para que Ele cresça, para que o seu caráter entre em nós, para que nossa fé se firme, para ser madura, ser robusta e ser forte. Porque em meio às fornalhas da vida, às circunstâncias da vida, aqueles que são filhos de Deus, só fica o que tem de Deus na vida. Se não tem Deus, a casa desmorona.
Se Deus pediu o filho levar, acabou. Quantos perdem a fé? Porque um filho morreu, o marido morreu, a esposa morreu, ou perdeu o trabalho, ou, sei lá. Davi disse assim: em todo tempo eu louvarei o Senhor, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Na fartura, na escassez, na saúde, na doença. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, entre a fé e a razão, Deus quer contemplar as nossas vidas para o cumprimento dos seus propósitos. Verso 10. Verso 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Eu fico imaginando a cena. Isaac: Senhor, meu pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, o cutelo está aqui, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão olha para seu filho assim: meu filho, Deus proverá. A primeira vez na Bíblia que Deus é chamado de provedor. Jeová Jireh, Deus provedor. Ele não tinha visto ainda nem o cordeiro, mas ele sabia que Deus ia prover o milagre. O cara estava tão cheio de convicção e fé na soberania de Deus que ele afirmou: eu vou voltar com meu filho, porque se eu matar meu filho, Deus vai ressuscitar ele. E aí, para que você seja abençoador de multidões, eu vou ter de usar esses meios para cumprir os meus propósitos na sua vida. Há uma frase que eu aprendi quando eu era jovenzinho, lendo um livro. Essa frase entrou no meu coração e eu nunca mais esqueci. Dizia assim, ó: o que Deus pede, eu entrego. O que eu entrego, Ele aceita. O que Ele aceita, Ele enche. E o que Ele enche, Ele usa. Foi isso que aconteceu com Abraão. Entregou. Mas esse quadro todo, vamos olhar para Isaac aqui um pouquinho? Já estamos indo para o final, viu? Não se canse não. Olha um pouquinho para Isaac. A Bíblia não fala, e tudo indica, está bem claro que Isaac não murmurou. Isaac reclamou. Isaac devia ter a idade de Tiago, mais ou menos, seus 15, 16 anos. Aí imagina Abraão: bora aqui, meu filho. Ó, chegou no lugar. Filho, ó, vamos pegar pedra. Pega aqui, meu filho, pega a pedrinha aqui comigo. Ó, vamos botar essa lenha aqui. A Bíblia não fala, mas vamos dar uma viajada aqui importante. Eu imagino que Abraão chegou para Isaac e disse assim: meu filho, eu era idólatra, eu estava no meio de um povo idólatra, minha família idólatra, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, tocou no meu coração, e disse que eu saí desse meio da idolatria. Me arrancou, me tirou das garras do diabo e me fez uma promessa que de mim seriam benditas todas as famílias da terra, mas que você seria a continuidade dessa bênção.
e que através de você, de sua geração, essa promessa ia se cumprir. Mas eu quero dizer para você, meu filho, que Deus é fiel, que Deus é poderoso, que Deus é soberano, que Deus é o dono do universo, Deus está acima de todas as coisas, Ele é Senhor. E aí, meu filho, nós estamos aqui porque Deus me pediu você para Ele. Imagine, Isaac tinha capacidade de... Peraí, como é que é, meu pai? Como é a história? Sair correndo, procurar Sara. Mãe, meu pai está doido, está com uma conversa lá, quer me matar, minha mãe? Isaac fez isso? Isaac ficou tranquilo e submisso. E essa cena me faz lembrar e aponta para a cruz de Cristo. Quando o Pai entregou seu Filho em nosso lugar, Ele não forçou seu Filho para descer, se fazer carne humana e tomar aquela cruz em nosso lugar. O Filho disse: Pai, eis-me aqui para fazer a tua vontade, para morrer por todos aqueles que tu amaste desde a eternidade. Jesus olhou para você, Jesus olhou para mim, Jesus olhou para nós e olhou para todos os seres humanos. Eis-me aqui para morrer, para salvá-los. E Isaac amarrado ali, Abraão vai levantar o cutelo e o anjo grita: Abraão, Abraão. Ele responde: eis-me aqui, Senhor. Não faça nada, porque você hoje provou que você me teme. E está providenciado o cordeiro para morrer no lugar do seu filho. Você provou hoje que você me ama mais do que a sua própria vida. Você provou hoje que você me ama mais do que o seu maior amor. Porque quando o Abraão estava entregando Isaac, é como se ele estivesse entregando a si mesmo. Então ele provou que Deus é o primeiro, Deus é o maior. E Deus tem que ser assim na vida da gente, maior do que o amor à nossa esposa, nossos filhos, marido, dinheiro, seja qualquer outra coisa. Ele tem que ser o maior em nossas vidas. Agora Abraão estava preparado para ser abençoador, e através dele e de Isaac, todas as famílias da terra serem abençoadas. E olha nós aqui nessa noite, filhos de Abraão, pela fé. Eu quero mostrar aqui para vocês também que Isaac foi poupado, que Abraão foi exaltado por Deus, mas na substituição do nosso Senhor por nós, Deus não poupou seu filho. Antes, a si mesmo Ele deu por nós em sacrifício vivo, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda. Deus não poupou Jesus. Deus não poupou seu filho. E meus amados, Jesus, esse Cordeiro de Deus substituto, que há mais de 2000 anos atrás tomou o nosso lugar. Você crê nisso? Você tem convicção disso? Agora, olha que interessante, algumas semelhanças de Isaac com Cristo. Primeiro, assim como Abraão, Deus não poupou o seu próprio filho.
Abraão não poupou, ele ia entregar, ele ia matar Isaac. Mas Deus botou o substituto, Isaac ficou livre. Mas com o seu filho ele não fez isso. Porque a única chance de a gente se reconciliar com Deus era ele morrer para levar sobre si nossos pecados e nossas iniquidades. Amém. Segundo a semelhança, Isaac foi o filho do coração. Jesus foi o filho amado do Pai. Isaac foi a Moriá sem reclamar. Jesus, como ovelha muda, foi para o matadouro e não abriu a sua boca. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Isaac foi filho de profecia, Jesus também foi filho de profecias. Isaac teve o seu sacrifício preparado e o sacrifício de Jesus foi preparado desde a fundação do mundo. Na eternidade, o Cordeiro já morreu em nosso lugar. Na eternidade, Cristo já tinha se feito pecado por nós. É mole isso? Não dá para amar Jesus mais ou não? Temos que amá-lo mais ou não? Amém. Saber que antes dele se tornar carne humana, ele já tinha assumido o nosso lugar. Amém. Eu vou comprar essa raça para ti, Pai. Eu vou dar minha vida para salvá-la. E quinto lugar, sexto lugar, Abraão e Isaac caminharam a sós para Moriá. Jesus também. Ele e o Pai no Getsemane, chorando gotas de sangue, caminhando para o Calvário, preso, começou a levar sua cruz, ele e o Pai, só. Todo mundo abandonou. Cascaram fora. Levar ele e o Pai. Ele estava ali caminhando para cumprir o projeto do Pai, glorificando o Pai através da sua morte. Isaac foi carregando a lenha até o local do sacrifício. Olha que interessante. Jesus carregou sobre o seu corpo a cruz, onde os nossos pecados foram punidos e julgados. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Carregou aquela cruz, que era minha, que era sua. A gente costuma dizer na pregação, né, nos contatos, que não foi as chicotadas que mataram Jesus, não foi a lança que matou Jesus, não foi os murros que deram nele, foi cortado, transpassado, se tornou um monstro, desfigurado. Não foi isso que matou Jesus. O que matou Jesus foram os nossos pecados. Ele se tornou maldição por nós. Ele se fez pecado por nós. Abraão e Isaac caminharam juntos para o cumprimento do plano eterno. Deus é o Deus da provisão, providenciou para nós o Cordeiro substituto. Entregou seu filho. Deus deu o seu melhor por nós. Amém. E Deus vai aceitar menos do que isso? Deus vai querer o nosso melhor. Nós possamos nessa noite aqui sair da mediocridade, sair de uma vida que não tem expressão, da expressão do cumprimento do propósito de Deus. Porque Jesus foi o melhor de Deus, Ele foi dado a nós. Amém. E nós também temos que dar o melhor para Ele. Eu quero concluir nessa noite fazendo a pergunta: que tipo de fé nós temos tido? Uma fé robusta? Uma fé madura? Uma fé firme? Uma fé forte? Uma fé que se dispõe a obedecer, ainda que não compreenda os detalhes?
Mesmo que eu não compreenda o que Deus está pedindo, mas a minha fé tem que me levar a acreditar nele e confiar nele. Você conhece o caráter do Deus que está provando você? Conhece? Deus não falha. Deus é fiel. Deus é justo. Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Por isso, se nessa noite aqui o seu Isaac for uma paixão por uma menina aí fora, ou por um rapaz aí fora, se o teu Isaac nessa noite for um apego a dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas eu não estou muito afim de cooperar com o projeto de Deus. Qual é o teu Isaac nessa noite? Porque muitas vezes o Isaac é uma coisa boa na nossa vida, e muitas vezes o Isaac é algo que está tomando tanto o nosso coração, nos preocupando, nos deixando ansiosos, nos angustiando, que se torna um apego maior do que a Deus. Então Deus quer também que nós entregamos a Ele. Você obedece sem justificativas? Eu estou lá na casa de Rebeca e os meninos estão naquela fase hoje de qualquer ordem que dá para eles falam: por quê? Por quê, mamãe? E a gente, quando Deus nos der uma ordem, a gente vai fazer o quê? Por que, Deus? Qual é a sua? Você quer desfazer o meu barato? Ou a gente vai se calar, se render? Sim, Senhor, eu vou te obedecer, porque Tu tens o melhor para a minha vida. Você obedece sem racionalizações, sem pedido de explicações, sem tardanças, sem procrastinação. Você hoje está disposto em colocar nas mãos de Deus o seu Isaac? Amém. O que é que você mais ama na sua vida? O que é que você tem mais amado hoje na sua vida? Seu filho? Sua esposa? Seu marido? Seu trabalho? Eu estou tentando resgatar uma alma que está atolada, amando mais o trabalho do que a Deus. Está difícil. Meu coração já está esticado e nós vamos ter que trabalhar para uma definição. Porque quem ama a Deus prioriza a Deus na vida. Trabalho não pode ser nossa maior prioridade. Nossa maior prioridade tem que ser Deus. Se teu trabalho está te roubando de Deus, diminua a carga. Teu trabalho está te afastando de Deus, saia dele e busque outro. Porque Deus tem que ser o primeiro e o melhor na sua vida. Você está disposto a colocar aquilo que você mais ama, se apega na vida, nas mãos do Senhor, para que você seja fortalecido na fé e para que essa experiência possa abençoar milhares de pessoas na terra? Hein? Estão dispostos? Então, qual é o teu Isaac? O que é que Deus está te pedindo nessa noite? O que é que Deus está te pedindo nessa noite? Deus quer cumprir os seus propósitos na nossa vida, mas não pode ter nada entre nós e Ele que esteja ocupando o lugar dele.
Entre a fé e a razão, Deus quer que nós obedeçamos, Deus quer que nós submetamos, Deus quer que nós levantemos um altar de adoração, e Deus quer contemplar a gente com a sua graça para nos usar abundantemente. Então, qual é o nosso Isaac? Vamos entregar ao Senhor? Amém?